Bom dia, povo de Deus, a paz bem forte para aquele que merece. Em o nome do Senhor Jesus, dê um bom dia para essa pessoa ao seu lado, dê um sorriso maravilhoso para ela e vamos adorar esse Deus todo-poderoso em nome do Senhor Jesus. Vamos bendizer a esse Deus e o adorar. Com toda a sua fé e de todo o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Se você sabe louve, se você sabe cante. É tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Declare: tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me sonda. E tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Aleluia, adore Não Ele. tenho todas as respostas, mas em uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. E nada pode calar uma adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar uma adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, Aleluia, declare. se eu subir, Deus poderoso, se eu descer te adorar. e te adorar, é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar uma adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar uma adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Meu Deus, te adoramos, meu Pai, e bendizemos, meu Deus, o teu santo nome nesta manhã.
e buscamos, meu Deus, a tua presença maravilhosa, porque só o Senhor, meu Pai, que pode nos trazer a resposta, o milagre. Só o Senhor, meu Deus, que pode abrir portas aonde é impossível se abrir. Meu Deus, te adoramos nessa manhã, te buscamos porque tu és o Deus das maravilhas. Então, meu Pai, nessa terça-feira de fé, que o Senhor venha operar maravilhas em o nosso meio. Opera, meu Deus, o milagre na vida de cada pessoa que aqui se encontra, meu Pai. Se ela precisa que esse papel seja assinado, que o Senhor seja a justiça, que ela precisa que essa doença, meu Pai, essa enfermidade vá embora, que o Senhor seja a cura. Então manifesta, meu Pai, a tua bondade, a tua misericórdia, manifesta, meu Deus, o teu poder, porque aonde a tua virtude se manifesta, o milagre acontece, a transformação acontece, a libertação acontece. Então, meu Pai, dê ao teu povo nessa manhã a libertação deste problema, desta causa, dessa situação difícil, dessa situação impossível, meu Deus. Conceda ao teu povo a resposta. Meu Pai, a tua palavra diz que do Senhor, meu Pai, vem o escape, do Senhor, meu Pai, vem a saída. Conceda o teu povo, meu Pai, aqui nessa manhã o que eles precisam. Meu Pai, faça da vida deles testemunho das tuas mãos poderosas. Toca no alto da cabeça, a planta dos pés, e aonde tiver um mal, uma enfermidade, uma maldição, que no nome do Senhor Jesus venha bater em retirada. Igreja, levante as tuas mãos para o céu. Meu Pai, coloque nessas mãos o teu poder, e aonde o teu povo tocar, nessa dor, nesse inchaço, nessa inflamação, meu Deus, nesse caroço, aonde o teu povo tocar, que a tua virtude se manifesta. Meu Deus, aquela mulher tocou no Senhor, e o Senhor disse que houve um toque diferente, porque do Senhor saiu virtude. Igreja, coloque a mão agora, mas não só coloque a mão, creia e tenha fé, que a virtude de Deus irá manifestar na tua vida. Coloque aí agora no alto da tua cabeça, ou no local da dor, ou no local da enfermidade. Em o nome do Senhor Jesus, nós vamos orar agora pela libertação, pela cura, pelo seu milagre. As obreiras irão colocar a mão no alto da tua cabeça, declarando a vitória, declarando o milagre, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, arranca agora todo mal, em o nome do Senhor Jesus. Aonde tiver uma enfermidade, aonde tiver uma dor, aonde tiver um caroço, aonde tiver uma inflamação, aonde tiver um inchaço, meu Deus, toca agora, manifesta agora o teu poder, meu Pai, e com o teu fogo consome agora todo o mal, toda obra feita, toda maldição, em o nome de Jesus. Sai daí agora dor de cabeça, dor na coluna, dor nos nervos, nas pernas, nos braços, que tem impossibilidade essa pessoa de fazer algo. Sai daí agora, em o nome de Jesus. Eu ordeno que todo mal, toda maldição nesta casa, nesta família, na vida dessa pessoa, não resista o poder de Deus e sai. Não resista o poder de Deus e sai, para nunca mais voltar. Todo espírito que tem colocado esta doença, essa enfermidade, essa depressão, a maldição nessa família, travando os caminhos, os passos, a vida financeira, o casamento, em o nome de Jesus, sai agora, para nunca mais voltar.
Igreja, rejeita e agora, com a fé, todo mal na tua vida, na tua casa, na tua família, em o nome do Senhor Jesus. Joga as mãos para trás e diz: sai a miséria, as dores, as maldições, sai, sai, sai e sai, para nunca mais voltar. Bem forte para aquele que merece. Vamos adorar e vamos bendizer o nome do Senhor Jesus com as palmas, bem alegre, igreja. Dizendo assim, que vai dar tudo certo. Em o nome de Jesus, declara na tua vida e profetiza, dizendo assim: se a gente colocar a nossa fé em ação, aleluia, e confiamos, declare nessa manhã, e oramos a Deus, Ele ouve e responde. Deus ouve e responde, aleluia, e dá tudo certo. Declare nessa manhã: vai dar tudo certo, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Oh, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Oh, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Bem forte para Jesus. Pode se assentar e abre a tua Bíblia em Colossenses capítulo 3, e nós vamos ler a partir do verso 12, em o nome do Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, e a partir do verso 12, em o nome de Jesus. E enquanto você abre, nós vamos adorar esse Deus. Colossenses é depois de Coríntios. Quando tudo diz que não, Aleluia, tua voz me encoraja a prosseguir. e quando tudo diz que não, Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, aleluia, declare: sei que não estou só. e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. aleluia, Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer, e o Deus do impossível. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua Aleluia, destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. amém. Graças a Deus. Todos conseguiram achar? Colossenses capítulo 3, e nós vamos ler a partir do verso 12. Colossenses capítulo 3, e nós vamos ler a partir do verso 12. E eu quero dizer para a igreja que nós, como cristãos, nós devemos ser o quê? Diferente do mundo lá fora. A palavra de Deus diz que nós somos o quê? O sal da terra.
E o sal numa comida, ela tem que ter equilíbrio, né? Não pode ser nem muito menos, né, missionário? E nem muito mais. É porque ontem ela fez uma carne ontem que tava... Você tinha que dar uma bocada e tomar uma água, um refrigerante. Dar uma bocada e tomar uma água, um refrigerante. O sal, ele tem que ter o quê? Equilíbrio. E nós encontramos esse equilíbrio aonde? Em Deus. Você também não pode fazer que as coisas erradas se tornem certas. Uma pessoa sem sal deixa uma vida o quê? Sem gosto. Um alimento sem gosto. Eu não vou pregar sobre a passagem do sal, mas só para que você entenda o que nós vamos dizer. E a pessoa também não pode ser tão religiosa, porque ela também se torna o quê? Salgada. Já viu aquela pessoa que é difícil ficar perto dela? Você não pode falar nada que não, fulano. Isso daí a gente não pode, não. Às vezes você até brinca com ela assim, nossa, eu adoro pegar um sol de manhã. Ela fala assim, adorar é só Deus. É assim ou não é? Pessoa que leva o pé da letra e se torna uma pessoa salgada, né? Coloca pecado onde não tem, é assim ou não é? Mas também uma pessoa sem sal libera o quê? Libera tudo. Às vezes até o que é pecado para ela não é. E o sal numa comida, ela se torna o quê? Temperada. Nós, como cristão, nós temos que ser o quê? Um tempero. Não podemos nem ser muito sem sabor, deixar uma pessoa o quê? Livre, mas também nem muito prender, deixar a vida de uma pessoa salgada. E aonde que nós encontramos esse equilíbrio? Em Deus, na palavra de Deus. Você já viu uma pessoa fanática, religiosa? Ela é uma pessoa salgada, é difícil ficar perto dela. Mas também a pessoa não pode ser banda voô, né? Também não pode deixar as portas abertas, e até coisas que são pecado, para ela não são. A gente tem que ficar o quê? No meio termo. Dominador comum. Nós devemos ser uma pessoa equilibrada. Nem muito e também nem pouco. Mas de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Amém, igreja? E diz aí a palavra de Deus, o título do texto diz assim, ó: as virtudes que devem ser cultivadas. Nós, como cristãos, temos virtudes que têm que ser praticadas na nossa vida. Nós, como cristãos, temos que ter virtudes que têm que exalar no nosso dia a dia, para quando a pessoa olhar para você e falar assim, olha, essa pessoa é diferente, essa pessoa não é como as outras que eu conheço não, essa pessoa tem algo diferente, ela tem uma essência diferente, ela tem uma virtude diferente, ela é uma pessoa que a gente gosta de ficar perto dela, a gente se sente bem. Nós que somos de Deus, as pessoas têm que se sentir bem, estar perto da gente. Tem pessoas que até falam assim para outro, nossa, quando eu converso com você, quando eu estou perto de você, eu me sinto o quê? Em paz, porque essa pessoa exala a paz. E qual é a paz que ela está exalando? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Então são virtudes que tem que ter na minha vida e também tem que ter na sua, porque muitas pessoas se dizem ser de Deus, mas não têm a virtude do Espírito Santo. Muitas pessoas se dizem ser de Deus, mas não têm a virtude do Pai. Muitas pessoas se dizem ser de Deus, mas não exala o perfume da presença de Deus. Portanto, está dizendo aí, as virtudes que tem que ser o quê? Cultivadas, praticadas. E quais que são essas virtudes? Leia comigo. Diz assim, ó: revestivos, pois como eleitos de quem? De Deus. A palavra de Deus manda nós revestivos
como os eleitos de Deus, como filhos de Deus. Você sabe o que é se revestir? É adotar para você virtudes de uma pessoa de Deus. Quando nós se revestimos na presença de Deus, nós passamos a ter a virtude de uma pessoa de Deus, de um filho de Deus. Portanto, a palavra de Deus diz: revesti-vos como eleitos. O que é ser eleito? Escolhido, filhos, pessoas que pertencem a este lugar. Nós que pertencemos ao céu devemos se revestir e ter a postura e a virtude de como uma pessoa que é salva em Cristo. Às vezes a pessoa fala tanto de Jesus, mas ela não se reveste como um filho, ou não se comporta, ou não se exala a presença como um filho deve exalar a presença do pai. Quem já viu aqui, nossa, o filho parece o pai, olha os trejeitos, já viu? Quando um filho ele se parece muito com o pai, meu Deus, até a forma de andar, até a forma de falar, olha, até o olho puxou. É assim ou não é? A pessoa que é eleita, ela tem que exalar essa virtude de Deus, ela tem que se parecer com as virtudes que o próprio pai tem. E a palavra de Deus vai dizer quais são essas virtudes. Tem pessoas que às vezes batem no peito e falam: eu sou filho de Deus, mas não encontra na vida dela nenhuma virtude sequer para dizer que ela é uma eleita, para dizer que ela é um eleito, para dizer que ela pertence ao céu. Deus que me livre e guarde. Mas tem pessoas que falam que são de Deus, que parece que são pior do que os que estão lá fora. É assim ou não é? Parece que são pior do que estão lá fora. Tem atitude de pessoas que às vezes um ímpio não teria. Fala coisas que às vezes uma pessoa que nem Deus tem não fala. É assim ou não é? A gente tem que atentar mais para a palavra de Deus, sabia? Tem um ditado que diz que o maior livro que as pessoas leiam o quê? É a nossa vida. Às vezes o seu vizinho não lê a Bíblia porque às vezes ele não acredita, mas só as suas atitudes, o seu caráter, a forma de lidar com ele já está lendo a Bíblia, porque você está exalando o poder de Deus. Amém, igreja? Você está exalando o que Deus tem, você está exalando o perfume do Altíssimo. Às vezes ela não tem aquele compromisso de ler, de saber, de querer conhecer, mas ela passa a conhecer a Deus pela tua vida. No seu trabalho é a mesma coisa. A pessoa passa a reconhecer a Deus pelas virtudes que há em você. Portanto, diz a palavra de Deus aí, ó: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de termos afeto de misericórdia. Você sabe o que é afeto? É sentimento. Tem pessoa que fala que é de Deus, mas não tem misericórdia do próximo. Tem pessoa que fala que é de Deus, mas não sente compaixão ao próximo. Tem pessoa que se diz filho de Deus, mas ela é a primeira a condenar. É assim ou não é? Ela é a primeira a ser a rainha ou rei da maldade. Quando vai tratar de maldade é com ela mesma. Ela não tem misericórdia, ela não sabe perdoar. E às vezes a pessoa lá não lê a Bíblia e está esperando você exalar algo de Deus. Quando pensa que não, você não pratica misericórdia com ela. Como que ela vai conhecer Deus dessa forma? Como é que ela vai conhecer Deus através de você? Portanto, está dizendo aí, ó, tocando lá um alarme lá, tocando um alarme lá, um telefone, alguma coisa. Está dizendo aí, ó: revesti-vos como eleitos de Deus e tenham afetos de misericórdia. Pastor, é muito difícil ser misericordioso, mas nós temos que ser. Antes de você pensar em não ser com alguém, lembre que Deus foi com você. Amém, igreja?
Antes de você pensar e não ser com alguém, lembre que você, sem merecer, tem misericórdia de quem? Do próprio Pai. E a palavra de Deus diz que ame o próximo como assim? Você te ama muito? Você ama a tua vida muito? Fica lá no espelho dizendo: meu Deus, como eu me amo, olha como que eu sou bonito, como que eu sou linda. É assim ou não é? E chega na hora de colocar as virtudes, chega na hora de praticar misericórdia, você não pratica. Tem um ditado que diz que a beleza não é só por fora, né? A beleza também é o quê? Por dentro. E diz ainda mais a palavra de Deus, tenha afeto de misericórdia e de bondade. O que tem de pessoa que fala que é filho de Deus, mas é tão ruim, hein? Egoísta, é assim, não é? Pessoa não é boa não, ela fala que é filha de Deus, mas na hora de praticar a bondade, ela não pratica. Pessoa egoísta, ruim, quer as coisas só para ela, não compartilha, às vezes deixa as coisas até estragar e não dá para o próximo, é assim, não é? A palavra de Deus diz: uma pessoa eleita, uma pessoa filho e filha de Deus, o que ela faz? Ela tem afeto de misericórdia e também pratica o quê? Pratica a bondade. Eita benção de Deus, hein? Depois a senhora conta. Pera aí, deixa eu acabar de pregar. Olha o que diz a palavra de Deus: tem afeto de misericórdia, mas também pratica o quê? A bondade. Quando a gente é misericordioso, a gente passa a ser bom. É assim ou não é? Não é ser bobo não, é ser bom. Praticar a bondade. E diz ainda mais a palavra de Deus, diz assim, termos de afeto, de misericórdia e de bondade, de o quê? Humildade, de mansidão e de longanimidade. A pessoa que ela é de Deus, além dela ser misericordiosa, além dela ser bondosa, a palavra de Deus diz também que ela faz o quê? Além dela ser misericordiosa, além dela ser bondosa, ela é humilde. E a humildade não está ligada a pessoa não ter dinheiro não, porque tem pessoa que tem muito dinheiro, e o nariz dela é baixinho, já viu? E tem pessoa que não tem dinheiro nenhum e a falta da humildade, a soberba é muito grande. E a soberba, a palavra de Deus diz que a soberba faz o quê? Procede à queda. Eu já vi muitas pessoas que chegam o quê? Se achando, tentando mandar em tudo, né, mulher de Deus? Fazendo de tudo para pisar nos de baixo, e só está o quê? Só está caindo, só está indo na miséria. Às vezes colocou a mão em algo que era tão próspero e já não está mais prosperando. Não é porque Deus não quer não, porque essa pessoa falta nela o quê? A humildade. O sucesso da prosperidade, o sucesso de ter um resultado é o quê? O segredo para ter o sucesso é a humildade. E essas virtudes têm que estar onde? Em nossa vida. Você sabia que o teu vizinho percebe se você é humilde ou não? Você sabia que o teu vizinho percebe se você é uma pessoa boa ou não? Você sabia que o seu vizinho percebe se você é uma pessoa misericórdia ou não? Misericordiosa? Você sabia que o seu vizinho percebe também se você é manso? Nossa, mas tem pessoa que não pode pisar nem no dedinho dela, já viu? Nem no dedinho dela. Pastor, às vezes quando vai falar com ela, tem que dar uma volta no mundo inteiro para dizer o que quer falar. É assim, não é? Pastor faz isso por querer tratar e cuidar dessa pessoa. Mas às vezes o irmão do seu lado não vai ter o mesmo cuidado que o pastor tem de falar com você. Não vai ter o mesmo... Às vezes pessoas da sua família não vai ter o mesmo cuidado que o pastor tem para falar com você. E às vezes falo com um pouquinho mais objetivo, com um pouquinho mais de rigidez, e essa pessoa estoura dentro de casa. Você sabe o que eles vão dizer? Mas ela não é crente. É assim, fala assim ou não fala?
Mas essa pessoa não vai na igreja na terça, na sexta, no domingo, não aprendeu a ser manso não. Aí eles sabem até um versículo de cor. Uai, mas o que Jesus fala para vocês? Sede mansos como eu sou mansos. Jesus fala isso na palavra de Deus. Sejam mansos e humildes como eu sou. E às vezes a pessoa não tem essa virtude. Qualquer coisinha que fala com ela quer sair da igreja. Qualquer coisinha que fala com ela se estoura. Qualquer coisinha que ela fala com ela arruma um barraco dentro da casa dela. Assim não é? A tua vida prega muito mais do que você abrir a Bíblia e falar para aquela pessoa. A tua vida prega. A tua vida prega. E você tem que cultivar essas virtudes aqui para você se transformar em o quê? Em um eleito de Deus. Tem pessoas que acham que está caminhando para ir para o céu, mas estão indo para onde? Para o inferno. Só porque está indo na igreja? Só porque está dando dízimo? Só porque está dando uma oferta? E a palavra de Deus diz, essas virtudes tem que estar em vocês. Tem que estar em nós. Essa virtude tem que ser cultivada. Essa virtude tem que ser praticada. Pastor, é difícil, mas tem que ser. É a palavra de Deus. Se você quer ser um filho, uma filha de Deus, um eleito e uma eleita de Deus, o que você tem que fazer? Você tem que cultivar. Pois se revestivos como eleitos. Adotem essas virtudes. Colocam essas virtudes no teu coração. Pratique elas, lá no seu trabalho, na tua casa, na sua vizinhança, na tua rua, pratique, porque a tua palavra, porque a tua vida está pregando a palavra através das nossas atitudes. E a palavra de Deus diz que a gente tem que ser o quê? Longânimo. Você sabe o que é longânimo? A palavra de Deus fala o que é longânimo. Longânimo é uma pessoa que suporta. Não é porque ela não se ira, não, né? A palavra de Deus fala que a gente ireis, mas não pequeis. Não é porque ela não deixa de se irar, não, mas ela suporta. Deus suporta tanta coisa da nossa vida. Já parou para pensar nisso? Já parou que Deus suporta para te dar salvação? Já parou que Deus às vezes nem leva em conta? Não é que você está fazendo não seja pecado. Às vezes é uma coisa pequena. E Deus fala, meu Deus, eu vou levar em conta não, meu pai. Porque se eu levar tudo em conta que essa pessoa fala. E às vezes a pessoa que não tem a virtude da longanimidade não deixa passar um fio de cabelo fora do lugar. Já viu assim? Já viu uma pessoa que não aceita erro por nada? Já viu uma pessoa que tudo tem que criticar? Que tudo que tem que brigar? Que tudo tem que fazer isso, fazer aquilo? É a pessoa que não é longânima. A pessoa não aceita erros. E se você for parar para pensar o que Deus suporta da tua vida para te dar salvação, por que você não pode suportar algumas falhas do seu próximo? Não é pecado, não é falhas. É coisa da característica do ser humano. Se eu começar a falar assim, para cada um falar uma falha sua, vai ser difícil você falar, porque ninguém gosta de falar os nossos pontos negativos, né? Mas se eu falar para a pessoa que está do seu lado, fala uma falha dela, na mesma hora, hein? Vai falar 10. E você vai ver que você não é perfeito. E ser longânimo é suportar as falhas do próximo. Carrega essa virtude com você. Ah, pastor, eu gosto das coisas assim, assim, assado. Eu aprendi uma coisa. Se não é eu que estou fazendo, se não é eu que estou fazendo, se é outra pessoa que está fazendo, amém. Ela está dando o melhor dela. É assim ou não é? Mas tem pessoa que às vezes uma pessoa está falando, não, está meio errado aqui, está meio errado aqui. Aí se torna até uma pessoa chata, né? Se torna até uma pessoa que é quase que impossível ficar perto dela, porque tudo ela quer corrigir, ué. E às vezes não é porque está errado não, é porque é o jeito dela. Ela gosta de ser assim. E a palavra de Deus fala que a gente tem que ser o quê? Longânimos. Às vezes com a dificuldade do próximo, às vezes com a falha do outro. O que vocês não têm noção quanto o pastor é longânimo. É assim, não é? O quanto que o pastor suporta e é longânimo. Porque às vezes uma pessoa falar de uma forma não tem tanto peso quando o pastor está falando, né?
que às vezes é a mesma palavra, mas a do pastor pesa 20 quilos a mais na vida dessa pessoa. E o tanto que o pastor é longânimo, suporta tudo para ter essa pessoa, tudo para ensinar. Por que você não pode ser com o seu próximo? Por que você não pode ser com aquela pessoa da sua família que tem tantas falhas? Ou melhor, é a característica dela, mas para você é uma falha. Às vezes, o que você vê numa falha de um é qualidade para outro que enxerga diferente. É assim, não é? Um dia eu vi uma pessoa, falei, meu Deus, e um monte de gente criticando ela, e eu falei, meu Deus, se eu tivesse um obreiro com essa característica, estou precisando um obreiro com essa característica aí. Mas para o outro pastor era uma falha, para o outro pastor era assim, que tinha que ser moldado, e eu lá precisando de uma pessoa com aquela característica. E às vezes as pessoas olham para a tua família, poxa, eu queria ter um filho assim, eu queria ter uma esposa assim, eu queria fazer assim, eu queria ter uma esposa assim, eu queria ter alguém assim na minha casa, eu queria ter alguém, e você está lá criticando algo que para você é falha, e para outros são o quê? Qualidade. Seja longânimo com o seu próximo, tenha essa virtude, seja longânimo, seja paciente, suporta. Às vezes não é erro, não é falhas, é característica do ser humano. Como eu e você, cada um tem uma característica diferente, um DNA diferente. A gente nunca tem um DNA igual, né? Pode bater digital lá do mundo inteiro, todo mundo vai ter um digital diferente. E a palavra de Deus diz que um eleito, um filho, uma filha de Deus é o quê? É longânimo. Você tem sido longânimo na tua casa? Você tem sido longânimo com a tua família? Você tem sido misericordioso com o próximo? Você tem sido bondoso? Ah, pastor, mas eu não aguento, não suporto nem ouvir a voz daquela pessoa. Você imagina Deus falando, né? Imagina Deus pensando a respeito de nós. Você sabe o que Deus falou para um profeta? Deus mandou um profeta um dia casar com uma prostituta. E ele perguntou a Deus por quê, e Deus falou com ele: é como se eu estivesse casando com vocês. Vocês vão me trair, vocês vão errar comigo, vocês vão falhar comigo, e eu continuo o quê? Aqui para ter uma aliança com vocês. Deus queria ensinar aquele povo. Deus queria ensinar aquele povo o quê? A misericórdia, a bondade, a longanimidade. E às vezes você não suporta um erro do seu irmão, um erro de alguém da tua família. Essas virtudes aqui são virtude de homem e de mulher de Deus. Amém, igreja? Portanto, diz aí a palavra de Deus, diz assim: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vos perdoais. Você sabe o que é mutuamente? É reciprocidade. O perdão tem que vir de você. O perdão vem de mim ou vem de Deus? Para a nossa vida vem de quem? Vem de Deus. É Ele que foi recíproco, e mesmo sem merecer me perdoou e perdoa você. A palavra de Deus diz que quem cultiva a virtude de um homem e da mulher de Deus, o perdão não tem que vir da pessoa que te feriu, não. O perdão tem que vir de você. Amém, igreja? Você que tem que cultivar, você que tem que praticar, você que tem que ser recíproco. Pastor, mas foi ela que errou. Mas você é homem e mulher de Deus, perdão vai ter que vir de você. Aí eu te pergunto, é fácil cultivar essas virtudes? Não, porque a nossa carne grita, né? Vou perdoar fulano não, foi ela que errou comigo. Vou perdoar fulano não, porque é ela que parou de conversar comigo. Vou perdoar não, se ela quiser ela vem cá e conversa comigo. É assim, não é? E a palavra de Deus diz que o perdão tem que ser mutuamente, tem que partir de nós. E a palavra de Deus diz que aquele que não perdoa o próximo, as suas orações não são o quê? Não são ouvidas. Mutuamente, tem que ser recíproco, tem que partir de sem obrigação,
Sabe que quando a pessoa, você faz algo para a pessoa, ela foi recíproca com você, você nem precisou de pedir, ela mesmo fez. O perdão tem que ser assim. O perdão não tem que ter necessidade de pedir, não. Você já tem que perdoar. Você já tem que perdoar. Ah, pastor, não, só vou perdoar quando ela vem cá me pedir. Não. A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar mutuamente. Tem que ser recíproco. Como Cristo nos perdoou. Hoje a gente pede perdão para os nossos pecados, mas antes da gente até nascer, Jesus já perdoou todas as suas falhas. Amém, igreja? Nem precisa de pedir perdão, entre aspas, né? Falando assim, antes de você nascer, seus pecados já estão perdoados. Foi recíproco. Não precisou nem de pedir, não. Partiu-se dele. O perdão na nossa vida tem que partir de nós. Tem que partir de mim e de você, que é homem e mulher de Deus. Agora, se ela não quiser perdoar, é Deus com ela. Ou melhor, ou é ela e Deus. Mas tem que partir de quem? De nós. E diz assim ainda mais a palavra de Deus, diz assim, verso 14: acima de tudo isso, porém esteja o quê? O amor, que é o vínculo da perfeição. O ensinamento da palavra de Deus está dizendo que para você cultivar, tem que amar. Se você não amar o próximo, você não cultiva, você não pratica essas virtudes. Jesus morreu na cruz, igreja, porque Ele amou eu e você, amém? Você pode louvar a Deus por isso? Ele cultivou a missão dele, porque Ele amou. Se você amar o próximo, tu vai cultivar, tu vai praticar. É por causa do amor. Por causa do amor que Ele cultivou, por causa do amor que Ele cumpriu a missão, por causa do amor que Deus pegou o teu único filho e fez o quê? Fez morrer na cruz por mim e por você. Foi por causa do quê? Do amor. A palavra de Deus diz que o amor tudo suporta. E para a gente cultivar todas essas virtudes, nós temos que ter o amor ao próximo. Se você não tiver o amor ao próximo, você não cultiva, você não pratica. Se você não tiver amor ao próximo, você não exala essas virtudes, porque essas virtudes aqui só são adquiridas através do quê? Do amor. Portanto, diz a palavra de Deus, acima de tudo isso, tem o quê? O amor. Sem o amor você não pratica a bondade. Sem o amor você não é misericordioso. Sem o amor você não suporta, você não é longânimo. Sem o amor você não consegue fazer isso. E nós estamos vivendo um tempo que o amor está cada vez o quê? Se esfriando. Tu liga o jornal, Deus me livre. Tem jornal que é 7, 8 horas direto no ar, ao vivo, e não para de falar em tragédia. É assim, não é? Não para. Aí dentro dessas 7, 8 horas, 2 notícias, 3, que é de algum sucesso, de alguém que foi abençoado, de alguém que se deu bem na vida. De resto, tudo o quê? Tudo tragédia. Nós estamos vivendo uma época que o amor a cada dia tem se esfriado. Cultiva o amor, que a virtude de Deus vai estar sobre a tua vida. Amém, igreja? E diz assim ainda a palavra de Deus, já estou terminando, diz assim a palavra de Deus: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo, que é a aliança da perfeição. E diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual fostes chamados em um só corpo, e sedes o quê? Agradecido. Seja a paz de Cristo o árbitro, o mediador, a pessoa que ela é homem e mulher de Deus, que ela é um eleito de Deus. Ela deseja que aonde que ela vá seja o quê? Tenha paz. Só que tem pessoa que ela fala que é filho de Deus, mas é ela que é confusão, é ela que causa desordem.
É ela que coloca a família inteira a brigar, é assim, não é? Só que a palavra de Deus diz que sede a paz de Cristo, o árbitro, o mediador, aquele que defende, aquele que faz de tudo para que uma virtude permaneça, para que a comunhão permaneça em algum lugar, seja aqui na igreja, seja em casa. Na igreja também de vez em quando acontecem umas brigas, não acontece? Aqui não, graças a Deus, né? Graças a Deus, mas tem igreja que é só Deus. Eu, missionário, já passou nas igrejas que só uma bênção em nome de Jesus. Pessoas para lá e para cá causando confusão, e tá lá, sou filho de Deus, sou filha de Deus, você pastor, você isso, você vou tomar conta da igreja, e sendo o pivô de uma confusão. A palavra de Deus diz: sede a paz de Cristo, o árbitro, o mediador, o denominador comum deste lugar. Amém, igreja? Que a paz de Cristo esteja sobre a tua vida em nome de Jesus. Portanto, diz ainda mais a palavra de Deus, diz assim, olha aí: habite ricamente em vós a palavra de quem? De Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Você está vendo aí que usou a palavra novamente, mutuamente? Está vendo aí? Você tem que ter prazer de instruir a outras pessoas a virtude de Deus. Você tem que ter esse prazer. Jesus passou os 3 anos ao lado dos discípulos, ensinando as virtudes do Pai. Você lembra quando Pedro chegou? Você lembra quando Jesus chamou Pedro? Pedro era todo sanguíneo, meteu o facão na orelha do rapaz. Ele era também ousado, quis andar sobre as águas. Ele estava sendo o quê? Moldado. Ah, pastor, tem uma pessoa na minha família que precisa ser moldado. O que a palavra de Deus está dizendo? Que tenha ricamente em você a palavra e mutuamente ensine com sabedoria. Você tem que ensinar. Às vezes você está reclamando dessa pessoa, ela está precisando do ensinamento que você tem. Às vezes você está falando mal dessa pessoa, ela está precisando ser moldada, e você tem a palavra para moldar ela. Jesus passou 3 anos moldando os discípulos, ensinando eles a virtude. Por que você que tem a virtude não pode ensinar também? Portanto, diz aí, olha o que diz a palavra de Deus: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Mutuamente é o que? Recíproco. Parte de você ensinar quem precisa. Parte de você a falar da palavra de Deus a quem precisa. Não é ela que tem que chegar perto de você e falar: fala uma palavra para mim, fulano, fala para mim que eu estou precisando. Não, tem que ser de você, mutuamente, recíproco. Se você tem a palavra de Deus, seja recíproco a essa pessoa. Parte de você essa atitude e ensina, aconselha. Quem aqui já teve um temperamento forte pela palavra de Deus? Foi o quê? Foi se moldando. Ah, porque fulano de tal falou isso para mim, nossa, guardei isso no meu coração, nunca mais eu fiz isso, nunca mais eu falei aquilo, nunca mais eu fui desse jeito. Partiu-se dela. Se ela não tivesse falado, às vezes até hoje você não saberia. Mas partiu de quem? Partiu dela. Por que você esconde o que você tem? Seja recíproco ao próximo. Ensine a palavra de Deus. Fale o que você sabe da palavra de Deus. Ah, pastor, a pessoa está desesperada, e você tem a virtude do consolo, você tem a virtude do conforto, você tem a virtude do refrigério da alma. Por que não falar para ela? É assim, não é? Quantas pessoas você, durante a semana, você encontra com essas pessoas que precisam da palavra de Deus, e você não cultiva a palavra de Deus, você não pratica a palavra de Deus.
Então tenha ricamente a palavra de Deus, e não é só para mim não, igreja, é para me instruir a pessoa que precisa. Um dia eu precisei e mesmo sem eu pedir, alguém ministrou para mim. Um dia você precisou e mesmo você sem pedir, alguém ministrou para você. Faça também o que fizeram para você, faça para o próximo, porque tem muitas pessoas por causa de uma palavra ia tirar a vida e não tirou mais. Muitas pessoas por causa de uma palavra ia desistir, não desistiu mais. Muitas pessoas por causa de uma palavra ia parar no meio do caminho, não parou mais, seguiu em frente, e essa palavra nunca mais sairá do coração dela. Quem aqui já por causa de uma palavra de um fulano, de um ciclano, falou: meu Deus, por causa da palavra daquela pessoa, eu ia parar, viu, pastor? Mas por causa do meu vizinho, chegou perto de mim e falou assim, assim assado, eu não parei e recebi a minha vitória. Amém, igreja? Você foi lá pedir alguma coisa? Não, foi recíproco, ele tinha, ele te deu. Você lembra o que os discípulos falaram? Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, que é a virtude do poder de Deus. Amém, igreja? Então que você saia daqui nessa manhã exalando a virtude da palavra de Deus. E para finalizar, diz assim a palavra de Deus, ó: em tudo o que fizestes, seja em palavra, seja em ação, fazei em o nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Diga graças a Deus. Fique de pé no seu lugar e bem forte para aquele que merece, em nome de Jesus. Que você venha sair aqui nessa manhã cultivando a palavra de Deus e exalando a virtude do poder dele. Amém? Vamos louvar e vamos bendizer o nome dele com toda a sua fé e de todo o seu coração, em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos adorar esse Deus. Vamos bendizer com toda a tua fé e de todo o seu coração. Adore esse Deus poderoso. Aleluia. Fale com Deus. Sei que estás aí. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim verdadeiro adorador, verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. aleluia. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és Senhor, Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. declare nessa manhã: tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Aleluia, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, E ainda que eu não
mesmo se o dinheiro me faltar. E a vitória vem. A vitória vem, mesmo que pareça que é um fim. E pois tu és fiel, Senhor, Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. declara, igreja, tu és Tu fiel. és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. fiel, Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Meu Deus, te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor tem sido fiel na nossa vida. E te buscamos, meu Pai. E que o Senhor, meu Deus, nos ajude a praticar, a cultivar a virtude da Tua palavra, meu Deus. E que nós possamos se encher ricamente do Teu poder, da Tua unção e da Tua palavra, que nos ensina dia após dia, não só pregar no falar, mas também pregar no viver. Meu Pai, nós te agradecemos, que o Senhor venha iluminar, venha abençoar, venha fortalecer e renovar, meu Deus, a cada pessoa que aqui se encontra, em o nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Bem forte para aquele que merece. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus.